A graça, a paz e a misericórdia. Amém. Louvado seja o Senhor mais uma vez por estarmos diante da sua santa palavra. Eu chamo os irmãos para lermos juntos a Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículos do 3 ao 6. Hebreus, capítulo 3, versículos do 3 até o versículo 6. Os irmãos encontraram? Sim. Lá. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sobre a casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a edificação da esperança. Louvado seja o Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, além de nos libertar do império das trevas, nos transferir para o reino do Filho do seu amor, nos tirar de vocações transitórias, passageiras, nos deu uma vocação celestial, eterna, uma vocação, Senhor, que vamos exercê-la por toda a eternidade. O Senhor nos leva a considerá-lo, a olhá-lo mais uma vez. Senhor, olhá-lo em sua dignidade, como filho, em sua casa. Senhor, nós somos essa casa, Senhor. Obrigado pela tua habitação, pelo teu companheirismo, pela tua irmandade, Senhor. Somos teus irmãos. Obrigado, Senhor, por tudo que aprendemos até aqui. Senhor, nós rogamos a Ti essa noite, que nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Nos ajuda a entender essas figuras do Antigo Testamento. E mais do que isso, Senhor, não queremos apenas ter um entendimento mental, Senhor, mas queremos que essa palavra transforme a nossa vida. Senhor, nós estamos aqui apenas falando por falar. Senhor, nós queremos mudança. Transforma-nos, Senhor. Queremos ser semelhantes a Jesus em nosso caráter. Queremos, Senhor, Senhor, que a habitação do Senhor em nós seja notada. Sim. Não apenas individualmente, mas coletivamente em assembleias. Amém. Que o Senhor seja visto. Amém. Que o Senhor seja notado, Senhor. Queremos exibi-lo para este mundo, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Ajuda-nos nessa noite. Em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, mais uma vez, nos cabe lembrar que todos esses versículos que nós lemos aqui, que nós estamos vendo, desde o capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 13, falam de uma segunda grande exortação do livro de Hebreus. Então, o livro de Hebreus, a gente já viu, ele tem um caráter exortativo. Mas por que nós precisamos de exortação? É uma pergunta que a gente pode se fazer. Porque sendo crentes em Jesus, todos nós estamos rodeados de privilégios. E mesmo estando rodeados de privilégios, nós como crentes podemos não dar fruto, podemos não atender às expectativas do Senhor em relação a nós. Sendo apóstatas, sendo crentes que se desviaram da fé. Então, os crentes destinatários dessa epístola, dessa carta, eles fizeram uma profissão de fé, de crerem em Jesus. Os crentes hebreus, um dia, disseram: Senhor, nós cremos em Ti, nós o recebemos. De alguma maneira, eles creram com o coração, conforme fala Romanos 10. Com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. Os crentes fizeram isso. Mais uma vez, nós não estamos falando de incrédulos na Epístola aos Hebreus. É crentes. Então, eles fizeram essa profissão de fé, de aceitarem Jesus, de crerem em Jesus.
de que Jesus é o Cristo, de que ele é o Filho de Deus. E possivelmente até muitos foram batizados, dando até um testemunho público nas águas, de que eles são do Senhor. Receberam uma vocação celestial, assim como nós, e mesmo assim, com todos esses privilégios, dentre tantos outros que a gente poderia citar, eles estavam a ponto de voltar para o judaísmo. Então, eles estavam a ponto de se apostatar. Então, assim como todos eles, todos nós temos um ponto de retorno para alguma antiga prática, para alguma prática antiga nossa, seja ela qual for, para uma velha vida da qual nós somos resgatados, para uma vã maneira de vida que nossos pais nos legaram. E é por isso, é por esse motivo que nós precisamos de exortação. Eu preciso de exortação. E especificamente essa segunda exortação da Epístola aos Hebreus é contra a incredulidade. É contra a incredulidade. Então nós podemos dizer que desde o versículo 1 do capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 3, o autor de Hebreus se concentra usando figuras do Antigo Testamento, como a casa de Deus, descanso de Deus, as comparações entre Jesus e Moisés, entre Jesus e Arão, com a finalidade de combater qualquer incredulidade que pudesse haver ou achada nos destinatários dessa carta. Então, para exemplificar, a gente pode imaginar uma cebola. Né? Uma cebola ela tem várias camadas. Né? A primeira camada, a segunda dentro, mas todas as camadas estão dentro da mesma cebola, uma cebola só. Então, a gente pode dizer que aqui no capítulo 3, a gente tem a primeira camada, que é a exortação em si, contra a incredulidade. E nós temos uma segunda, uma terceira, uma quarta camada e por aí vai. Todas essas camadas servem à primeira camada, que a gente está falando aqui. Então, a segunda camada, a gente pode dizer que essa segunda grande comparação, que é aqui no livro de Hebreus, entre Jesus e a pessoa de Moisés. E vão ter várias outras camadas aqui que a gente vai ver, várias figuras. Tudo isso, irmãos, está entrelaçado. Está tudo entrelaçado. A comparação entre Jesus e Moisés, entre Jesus e Arão, a questão da casa de Deus. Por isso que pode haver confusões no entendimento, porque os assuntos estão entrelaçados. Está falando de vários assuntos juntos ao mesmo tempo. Então, que o Senhor nos dê graça para que a gente possa entender tudo isso. Cada figura dessa é valiosa para os cristãos. Então, a gente falou dessa segunda camada, que seria essa segunda grande comparação no livro de Hebreus. Então, a gente vai primeiro se concentrar nessa segunda grande comparação, que é a comparação entre Moisés e Jesus, Jesus e Moisés, e depois nós vamos falar sobre a casa de Deus, se concentrar em falar da casa de Deus. Então, nós já tivemos aqui na Epístola aos Hebreus uma primeira grande comparação, que é a comparação entre Jesus e os anjos. Isso já foi visto no capítulo 1 e em partes no capítulo 2. Já que no capítulo 3, a partir do versículo 2, e isso nós vimos na semana passada, foi introduzido outro objeto de comparação que é Moisés em relação a Jesus. Então, o versículo 2, ele fala que assim como Jesus em tudo foi fiel ao seu Pai, ao Pai das luzes, ao nosso Pai, Moisés foi fiel sobre toda a casa de Deus, aquele tabernáculo no deserto. Então, nós podemos dizer que o autor de Hebreus ele não vai pelo caminho de detonar Moisés, de falar mal de Moisés, para mostrar que Jesus é superior a ele. Pelo contrário, o autor de Hebreus, ele começa elogiando Moisés, falando bem de Moisés, dizendo que ele foi fiel em toda a casa de Deus. Da mesma forma como Jesus foi fiel ao Pai. Olha que baita elogio. Um baita elogio para Moisés. No versículo 3, ele continua o assunto. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Então, o versículo ele começa dizendo explicitamente o nome Jesus. O autor de Hebreus ele decidiu aqui não utilizar o termo filho, como fez no capítulo 1, que seria uma referência a Jesus e sua divindade.
dignidade. Mas ao dizer simplesmente Jesus, aqui, o autor de Hebreus quer se referir a quem? Ao homem de Nazaré, ao Nazareno, Jesus em sua humanidade, com todas as fraquezas e debilidades de todos que participam de carne e sangue, como ele já tinha feito no capítulo 2, e continua. Pois bem, esse homem de Nazaré, lugar de onde até se duvidava, né, de onde de Nazaré pode vir alguma coisa boa, é isso que se fala. Né? Então, esse homem, todavia, tem sido considerado. É o que o texto fala para nós, né? Aí nós paramos novamente na palavra considerar, aqui no versículo 3, porque a gente lembra que logo no versículo 1 do capítulo 3, essa palavra considerar é uma palavra utilizada na astronomia. Os astrônomos observavam os astros no espaço sideral, né? Consideravam os astros por um longo período para obter informações. Então, o autor de Hebreus nos leva no versículo 3, mais uma vez, a considerar Jesus, o homem de Nazaré. Então, essa mesma palavra a gente já viu no versículo 1 do capítulo 3, onde a gente foi instado a considerar Jesus como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Mas aqui no versículo 3, que é o versículo de hoje, o Espírito Santo nos encoraja a considerar a Jesus, esse homem de Nazaré, não como apóstolo e sumo sacerdote, mas em sua dignidade. Sua dignidade. A palavra dignidade significa o que tem valor intrínseco, ou também que tem valor por merecimento. Uma coisa ou outra. Valor intrínseco, um valor que já nasce com a pessoa, que a pessoa já tem em si, um valor por merecimento, um valor que a pessoa conquistou, conseguiu, teve mérito. Então, o homem de Nazaré, Jesus, é um homem digno. Mas a dignidade de qualquer pessoa, ou objeto, alguma coisa, a dignidade ela sempre está atrelada, unida a alguma coisa. Como nós vimos no significado da palavra, pode estar relacionada a um valor intrínseco, algo que já nasce com a pessoa, ou um valor por merecimento, mérito, alguma conquista. Então, o texto do versículo 3, ele nos diz que Jesus é digno de tanto maior honra, maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que aquele que é estabelecido. A dignidade de Jesus, nesse texto aqui, e a maior glória de Jesus em relação a Moisés, se deve a Jesus, o homem de Nazaré, ser o edificador da casa, e não Moisés. Quem edificou a casa foi Jesus, não foi Moisés. Portanto, dignidade atrelada ao mérito. Jesus tem dignidade atrelada ao mérito. Isso ele conquistou como homem de Nazaré. O mérito de estabelecer a casa. Então vamos ver esse texto com um pouco mais de atenção. Uma casa, sem alguém para edificá-la, é uma casa que não existe. Casa inexistente. Né? Se não há um edificador, também não tem uma casa. Não existe casa sem edificador. Quando uma casa está pronta, quando terminam de construir, os irmãos Alex e ali construindo, né, uma casa, estão com a experiência prática no dia a dia. Quando uma casa está pronta, ninguém vai até essa casa, chega na parede da casa, fala, puxa, meus parabéns, né? Parabéns pela sua edificação, você está muito bonita a casa. Porque uma casa é um objeto inanimado, né? Então, ninguém fala para a casa, olha, parabéns pela sua beleza. Geralmente, se dá os parabéns para o edificador da casa, e não para a casa. Então, para aquele que edificou a casa, para aquele que construiu a casa, para aquele que geralmente é o dono da casa. Uma casa não se edifica a si mesma. Ela necessita de um edificador. Então, o versículo 2
nos diz que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Então, quando nós consultamos o Antigo Testamento, nós vemos que as instruções para a construção dessa casa foram dadas a Moisés, mas essa casa não era algo inédito, não era algo novo. Já havia uma casa a qual Moisés construiu, já havia uma casa, e a casa que Moisés construiu era apenas uma réplica. Tá? Só falando aqui sobre a palavra casa, que aparece aqui nesses versículos de Hebreus, todos esses versículos, do 1 ao 6, a palavra casa é oikos no grego. E essa palavra oikos, ela é muito ampla. Ela significa não só a casa com a sua estrutura, mas também os seus utensílios, seus móveis e também a família que está lá dentro. Então, não é apenas a família da casa ou apenas os objetos, mas é tudo isso, é uma palavra bastante ampla. Então, por isso que o Senhor nos dê graça para conseguir entender esse assunto da casa depois. Então, já havia, quando Moisés recebeu instruções da parte de Deus, uma casa construída, da qual a casa de Moisés construiu era uma réplica. Essa casa original, essa primeira casa, vamos dizer assim, o santuário original, por que santuário? Porque aquele que habita essa casa é o santo de Israel, né? Esse tabernáculo celestial, também a gente pode chamar assim, foi dado como modelo para Moisés. E Êxodo, capítulo 26, versículo 30, Êxodo 26, 30, nos prova isso. Fica muito claro para nós quando a gente olha Êxodo 26, 30. É bem simples, tem outros versículos também que citam, são basicamente o mesmo. Então, Êxodo 26, 30 fala: levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então havia um modelo prévio, celestial, para que fosse feito aqui na terra, da mesma forma como já era nos céus. Então já havia algo nos céus. Só que, óbvio, nas escrituras elas não mostram para nós não sabemos como isso foi mostrado para Moisés. Se Deus abriu o céu e se Deus também abriu os sentidos espirituais de Moisés para contemplar os céus e ver aquilo ali, para que Moisés visse aquele modelo. Se foi numa visão, se foi em sonhos, nós não sabemos. Mas o fato foi que Moisés viu esse modelo enquanto ele estava no Monte Sinai. Moisés subiu o monte e Deus mostrou esse modelo para ele. Moisés teve esse modelo pronto, deu instrução para o povo de Israel para que eles construíssem aquela casa, aquele tabernáculo para Deus. Então, sobre esse tabernáculo celestial, o primeiro tabernáculo, vamos dizer assim, santuário celestial, eu queria chamar os irmãos para abrir em Hebreus mesmo, capítulo 8, versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 2. Mais para frente, quando nós chegarmos nesses capítulos, vai ficar tudo isso muito mais claro para nós. Essas figuras também vão ficar muito mais claras. Então, Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 2 fala para nós que o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não homem. Então percebamos aqui que o Senhor ele está sentado à destra do trono da majestade dos céus, não como rei. O Senhor ele foi ungido, nós já vimos isso, ungido como rei, mas ele está assim como Davi foi para Israel durante um período. Davi foi ungido pelo profeta Samuel, mas Davi, assim que ele foi ungido, ele não foi logo assumindo o reinado. Saul ainda era o rei. Então o Senhor ele foi ungido rei, mas o Senhor ainda não assumiu o reinado dos reinos deste mundo. Então assim como Davi, o Senhor ele foi ungido rei,
Ele ainda não assumiu o reinado. Por isso, Jesus, ele foi ungido como rei, mas ele exerce hoje o cargo nos céus, como fala o versículo 2, de ministro do santuário. Ele não está lá como rei, ele está lá como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. É claro que o Senhor reina já nos nossos corações, no coração da igreja. O Senhor reina no reino em mistério, mas um dia esse reino será manifesto em toda a terra. E um dia o Senhor vai vir reinar sobre toda a terra. Mas hoje o Senhor é ministro desse santuário celestial. Verdadeiro tabernáculo, as palavras são muito claras aqui. O Senhor erigiu e não o homem. Um outro texto para ficar mais claro ainda. Pula em um capítulo em Hebreus, Hebreus 9. Hebreus 9, versículos 23 e 24. Hebreus capítulo 9, versículos 23 e 24. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, os sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Esses versículos aqui deixam mais claro ainda que, versículo 23, existem figuras das coisas que se acham nos céus. Então, o tabernáculo daqui do deserto era uma figura do tabernáculo celestial. E essa figura foi purificada com tais sacrifícios. Sacrifícios aqui de Hebreus 9, está falando sacrifícios de sangue dos animais, etc. A figura era purificada com aquele tipo de sacrifício. Mas as próprias coisas celestiais são sacrifícios a eles superiores. Está falando do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo purificou os céus. Irmãos, isso aqui é tremendo. Tremendo. E o versículo 24 fala que Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Figura do verdadeiro. Então aqui ele menciona mais uma vez que existe um verdadeiro santuário. E ele não foi feito por mãos. Foi feito por Deus mesmo. Porém, no mesmo céu é a localização desse santuário, para comparecer agora por nós diante de Deus. E, irmãos, ele está nesse exato momento agora por nós diante de Deus. Amém. Ele comparece agora por nós diante de Deus. Então, esses versículos deixam claro que já havia um tabernáculo, uma casa celestial, de onde foi tirado o modelo para a construção do tabernáculo, da casa terrena que Moisés foi fiel aqui na terra. Então, basicamente, quando a gente fala de casa, né? Uma casa é um edifício onde uma pessoa habita e pode ser encontrada. Deus, sendo espírito, Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem espírito em verdade. Então, Deus sendo espírito, em sua essência, em sua natureza, ele habita em uma habitação espiritual. E é por isso que uma habitação material, como o tabernáculo no deserto, como o templo, não é adequada para a habitação de Deus. Então, tanto o tabernáculo quanto o templo, eles foram uma condescendência da parte de Deus. Apenas uma condescendência. Uma permissão da parte de Deus por conta da limitação da capacidade humana. Os seres humanos limitados. O homem é capacitado em si mesmo em reconhecer a Deus. Então, o homem, reconhecendo Deus na carne, através do corpo, dos sentidos corporais. Foi assim na antiga aliança. O homem reconhecia Deus através da carne, dos sentidos corporais. E Deus, sendo espírito, Deus, quando fez o homem, originou o homem, para que o homem reconhecesse Deus não em sua carne, mas em seu espírito. Em seu espírito humano, e não na carne. Então, Deus sempre teve a intenção de se manifestar ao homem no espírito. É lá que Deus é percebido, é no espírito humano. Só que a queda do homem, o pecado no homem, mortificou o espírito humano,
tornando o homem incapaz de responder a Deus em seu espírito humano, ou de perceber a Deus. O homem não consegue sequer perceber Deus. É por isso que tem ateus, né? De certa forma, e também porque muitos ateus também percebem Deus, sim, mas querem continuar pecando, que é mais fácil dizer que Deus não existe. Então, o homem se tornou incapaz de perceber a Deus e seu espírito humano. Mas Deus não se deixou sem testemunho. Através da criação, das coisas invisíveis, o homem é possível perceber isso. Então, não haverá um homem desculpável naquele dia. Todos se tornaram indesculpáveis. Irmãos, isso não é a graça e a bondade de Deus. Não haveria meios de conduzir homem algum ao arrependimento. Romanos 2 fala que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Se não há graça e a bondade de Deus, nenhum homem seria conduzido ao arrependimento. E nós nos tornamos incapazes, espírito totalmente mortificado. Então, a palavra casa, né, a gente já falou nesses versículos aqui, ela é oikos no grego. Então, a palavra casa, conforme se usa no Antigo Testamento, conforme a gente está vendo aqui, ela se refere àquele tabernáculo no deserto, se refere ao templo, mas também se refere ao povo de Deus da antiga aliança, Israel. A casa, quando nós olhamos no Antigo Testamento, ela se refere a tanto aqueles lugares materiais, como também ao povo de Israel. Mas no Novo Testamento, quando nós falamos de casa, isso se refere à igreja. E com relação a Deus, quando nós olhamos em relação a Deus, a casa é essencialmente uma só. Deus, ele olha uma casa só. Mas quando considerado em referência à administração de Deus, das alianças, no Antigo Testamento a casa é Israel, Nova Aliança a casa é a igreja. Mas com relação a Deus, ele olha uma só. Então, na Antiga Aliança, Israel, por meio de Moisés. Na Nova Aliança, a igreja, por meio de Cristo. Então, como que a gente sabe que na Nova Aliança, a igreja é a casa de Deus? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, nos responde isso. Esse é um versículo bastante importante, irmãos, porque ele prova para nós, a outros também, que a igreja é a casa de Deus. Então, 1 Timóteo 3, 15, responde para nós o seguinte: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é o quê? A igreja de Deus. Então, a casa de Deus no Novo Testamento é a igreja. Isso significa, esse versículo, que é o dever do povo de Deus, individualmente e coletivamente, exibir e manter diante dos homens a respeito de Deus e de seu Filho, demonstrar sua presença entre seu povo. Então, esse versículo é um versículo chave para nós, irmãos, porque um exemplo dessa habitação de Deus com sua igreja, 1 Coríntios capítulo 14 também fala para nós. Quando os cristãos se reúnem nas reuniões da igreja, quando a nossa adoração, quando o nosso ensino, quando os nossos cânticos, as orações são de fato ordenados, energizados pelo Espírito Santo, se houver algum descrente, algum incrédulo, indouto, ele vai ser obrigado, constrangido a exclamar: Deus está, de fato, no meio de vós. Deus está verdadeiramente no meio de vocês. 1 Coríntios 14, 24 e 25, que fala sobre isso. Então, voltando para o versículo 3 de Hebreus 3, 3, não diz que Moisés não teve glória. Então, mais um elogio para a conta de Moisés, da parte do autor de Hebreus. Ele não diz que Moisés não teve glória.
O Antigo Testamento diz claramente que Moisés, quando saía do tabernáculo, ele refletia em seu rosto a glória de outro, a glória de Deus. Então Moisés teve sim sua glória, mas essa glória de Moisés, quando comparada com a glória de Jesus, a gente só pode dizer uma coisa, as palavras do versículo 3, que Jesus é digno de tanto maior glória do que Moisés, do que aquele que estabeleceu a casa. Né? Versículo 4 de Hebreus. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Então, no versículo 4, fica claro para nós que quem estabeleceu todas as coisas é Deus. O fato de Deus ter estabelecido tudo, todas as coisas, não nos dá a falsa ideia, ou a ideia de que ele criou robôs autômatos, seres criados que não têm livre-arbítrio, como falsas ideias de determinismo sugerem. Deus é amor, e amor sugere a possibilidade de rejeição. O amor, ele sugere a possibilidade de rejeição. O amor, ele não força nada a ninguém. Mas o amor, ele mesmo assim, ele se faz sempre presente. Nem que seja para ser rejeitado mais uma vez. Irmãos, quantas vezes o Senhor não se fez presente na nossa vida para ser rejeitado mais uma vez? É isso que o amor faz. Ele se faz presente. Nem que seja para ser rejeitado de novo. Porque o amor conta só mais uma vez. Ele está me rejeitando. Quem sabe na próxima? Quem sabe na próxima ele volta para mim? Assim é o amor. Assim é o amor. Então a palavra estabelecer aqui nesse versículo, ela significa fazer tudo. Tornar estável, organizar, fundar. Então aqui dentro do contexto desse versículo, não sugere nada relacionado a determinismo. Mas o contexto desse versículo significa que quem fundou, quem fez, quem organizou, estabeleceu, deu ordem a todas as coisas, incluindo a casa, que é o assunto, foi Deus. Então aqui também esse texto deixa implícito que Jesus, o homem de Nazaré, é Deus. Porque foi ele quem estabeleceu essa casa. Vamos para o versículo 5 agora. Versículo 5 de Hebreus 3. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então, o versículo 5 aqui, ele volta a falar de Moisés, mais uma vez, e da fidelidade desse servo de Deus. Moisés, ele era fiel em toda a casa de Deus, e esse início do versículo 5 é uma repetição do versículo 2. Porém, logo em seguida, versículo 5 aqui, ele dá um acréscimo. Há um acréscimo. Aqui a menção de que Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo. Como servo. E a palavra servo aqui não é doulos. Não é doulos, que significa um escravo sem vontade própria. Não é. Não é a palavra doulos. Mas é a palavra terefon. Terefon, no grego, tá? Os irmãos não precisam decorar grego, né? Nós somos mais de Cristo do que de grego, né? Mas a palavra, só para a gente aprender a diferenciar, a palavra é terefon, que significa um servo livre. Um servo livre, que é um servo que serve voluntariamente e executa os desejos de seu senhor na administração da casa. Tem uma figura muito interessante disso no Antigo Testamento mesmo, daquele servo, exato, aquele servo que ele pode ser livre e ele fala, não, eu amo meu senhor, e ele é furado nas orelhas, no pé, e etc. É um servo que ama seu senhor e serve de maneira voluntária, porque ama o seu senhor. Assim era Moisés. Irmãos, o autor de Hebreus está elogiando muito Moisés. Então,
é esse o contexto aqui. Moisés ele foi um servo na casa de servos. Tendo sido ele mesmo, Moisés, parte da casa. Moisés era um servo livre e nada além disso. Mas para que Moisés era fiel em toda a casa de Deus? Para que ele era servo fiel em toda a casa de Deus? O texto mesmo vai dizer para nós, no versículo 5, para testemunho. A fidelidade do serviço de Moisés servia de testemunho. Um testemunho é uma declaração. Algo precisava ser testemunhado, precisava ser declarado para alguém ouvir. Testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas, é o que o versículo diz. Testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Por isso que ele joga para o futuro. Então Moisés estava testemunhando coisas que haviam de ser anunciadas num tempo futuro. Que coisas são estas? A lei, os profetas, o culto simbólico, todas as figuras do Antigo Testamento que testemunham, anunciam a Jesus Cristo, o Messias, a finalidade da lei dos profetas. Então as coisas são todas as figuras que apontam para um único alvo só, para um único objetivo só, Jesus Cristo, o Messias. Todas as coisas se concentram nele. Nele tudo subsiste. Ele vai encher todas as coisas. Então, a finalidade de Moisés ser um servo fiel em toda a casa de Deus era para anunciar Jesus. É por isso que Jesus mesmo disse aos judeus em seus dias de carne aqui na terra, em João 5, 46. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 46. Se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. É isso que Jesus disse. João 5, 46. Se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Então, a fidelidade de Moisés sobre toda a casa de Deus tinha a única finalidade para anunciar Jesus, o Messias. Versículo 6 de Hebreus. E agora a gente entra no tema da casa. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim, a ousadia, a exultação da esperança. Então, o versículo 6, ele começa diferenciando o Cristo de Moisés. Se Moisés é apenas um servo fiel em toda a casa de Deus, ainda que um servo livre, Cristo é o filho em sua casa. Então, o servo, ele não é o dono da casa, mas o filho é o dono da casa. Se Cristo é o filho e dono da casa, e Moisés serviu a esta casa, logo Moisés é servo do filho, servo do dono da casa. Moisés era um servo de Jesus. Moisés servia a Jesus. Portanto, se Moisés servia a Jesus, se Moisés era um servo fiel na casa, ele é inferior ao dono da casa. Simples assim. Então, para concluir o assunto da comparação entre Cristo e Moisés, a superioridade de Cristo em relação a Moisés nos foi mostrada por meio de 3 argumentos aqui nesses versículos. 2, 3, 4, 5 e esse começo do versículo 6. Primeiro argumento, o construtor é maior do que a casa. O construtor é maior do que a casa. Segundo argumento, o Senhor é maior do que o servo. E terceiro argumento, a realização é maior do que o símbolo, ou a figura. Esses são os 3 argumentos básicos que a gente mostrou aqui nesses versículos 2, 3, 4 e 5 e o início do versículo 6, para falar sobre essa comparação entre Jesus e Moisés. Mas então o versículo 6, ele prossegue introduzindo de vez o assunto da casa, dizendo que esta casa somos nós. Então vamos considerar esse assunto da casa como mais uma camada na cebola, né? A gente menciona a cebola, que essa cebola, como um todo, é a exortação contra a incredulidade.
Então, conforme nós já vimos em 1 Timóteo 3,15, essa casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Nós somos a igreja do Deus vivo. Mas perceba que esse versículo de 1 Timóteo diz também que essa igreja, ela é a coluna, o baluarte da verdade, dizendo as funções da igreja, dizendo aquilo que a igreja faz em relação ao mundo. Aí nós precisamos nos perguntar diante do Senhor, se a nossa vida ela expressa essas funções da igreja. Se nós temos sido coluna, temos sido firme como uma coluna para expressar a verdade de Deus ao mundo, ou se nós somos tímidos, covardes, diante das oportunidades que se nos apresentam para testemunhar do Senhor. É claro que o testemunho não é apenas você falar com seus lábios. Lembrando que Francisco de Assis diz, pregue o evangelho, se necessário fale. A nossa vida testemunha do Senhor, não apenas as nossas palavras. Coluna e baluarte da verdade. Então, nós temos que nos perguntar sempre se a nossa vida ela está expressando a verdade de Deus ou se a nossa vida tem sido uma farsa, se temos sido hipócritas, se temos vivido uma mentira. Nós sempre precisamos nos perguntar, porque essa é a função da igreja. Irmãos, já parou para pensar a nossa responsabilidade? A igreja do Deus vivo é a coluna e baluarte da verdade. Irmãos, um mundo sem igreja por um minuto seria um mundo sem a verdade. O mundo de hoje se diz pós-verdade. Irmãos, isso comprova aquilo que as Escrituras dizem, que o cenário dos últimos dias é um cenário de apostasia. O Senhor não diz que vai haver avivamentos, de que vai haver, que a igreja vai triunfar sobre o mundo e que o mundo inteiro vai crer. Não, nós devemos fazer a nossa parte sem dúvida alguma. Mas a Escritura diz que o cenário do tempo do fim é a apostasia. Não esperemos que o mundo inteiro vai se tornar, por meio da pregação do Evangelho, o mundo de nosso Senhor. Por meio da pregação. Nós estamos aqui para testemunhar a verdade de Deus. Um mundo sem a igreja é um mundo sem verdade. Nós temos a responsabilidade de expor a verdade para esse mundo que se perde com as mentiras. O mundo está imerso em mentiras. Nós temos o baluarte na mão, como soldados da verdade. Então agora nós vamos nos concentrar mais ainda no que é a casa de Deus. E aí os irmãos têm aquele material de apoio em mente, apenas uma figura, né? E o que essa casa de Deus representa para os seus santos? Casa é um lugar de habitação, significando que Deus deseja habitar com o seu povo. Casa é um lugar de habitação. Casa fala de habitar. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu quando chego durante a semana, às vezes chego tarde em casa, 7 ou 8 horas da noite em casa, trabalho depois de um dia cansado. Quando a gente chega em casa, a gente se sente à vontade. É um lugar que você fica feliz. Você tem um senso de dever cumprido. Você sente que você agora está pleno, satisfeito. É isso que Deus quer ver em nós. É isso que Deus quer olhar para nós e ter essa sensação. A sensação de saciedade, de desejo de batalha cumprida, desejo de satisfação. Então, casa fala de habitação. Deus deseja habitar com o seu povo. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, que são figuras para nós entendermos isso aqui, Deus fazia visitas, logo no início, a Adão no Jardim do Éden. Na viração do dia, Deus fazia visitas a Adão. Mas isso, irmãos, não pode ser chamado de habitação. Era apenas uma visita. Quando nós olhamos um pouco mais à frente, o sétimo depois de Adão, Enoque, esse homem era um homem que andava com Deus. Mas isso ainda não pode ser chamado de habitação. Deus o tomou para si. Ele andava com Deus.
Mas ele andava tanto com Deus que Deus o tomou para si, para que aí sim eles pudessem estar juntos. Porque Enoque vivia aqui na terra. Irmãos, Deus também visitou Abraão. Nós temos ali Gênesis 18 e vários outros momentos onde Deus visitou Abraão, lá em Ur dos Caldeus mesmo antes. Mas isso ainda não pode ser chamado de habitação. Isso só pode ser chamado de visitas do Senhor. Moisés foi visitado por Deus na sarça ardente. E também quando Moisés esteve junto ao Senhor no Monte Sinai, visitas. Mas isso não pode ser chamado de habitação. Isso não era uma habitação. Somente quando o povo de Israel foi primeiramente redimido através do sangue, Páscoa, saindo do Egito, e também, além do sangue, sendo batizados ao passar pelo Mar Vermelho, só um ano depois da saída do Egito, eles estavam vivendo em tendas no deserto. Então Deus falou a Moisés para fazer o tabernáculo, a tenda de Deus, para que o Senhor habitasse no meio de seu povo. Os irmãos estão conseguindo entender? Sim. Isso sim é uma figura de habitação de Deus no meio do seu povo. Mas ainda assim, apenas uma figura. Como toda figura imperfeita, transitória, que apontava para algo maior. Então, após o povo de Israel entrar em Canaã, muitos anos depois, o templo foi construído. E Deus encheu aquele lugar com a sua glória. Isso também foi uma figura da habitação de Deus no meio do seu povo. Em dias de paz. E um rei sábio e justo aos olhos humanos governava sobre eles. Esse templo foi construído nos dias do rei Salomão. O nome Salomão tem associação com a palavra hebraica Shalom. Shalomão. O irmão Marcelo sabe melhor isso. Mas a palavra Shalom significa paz ou descanso. Paz, descanso. E Salomão foi o rei de Israel, dentre todos, que mais teve descanso das guerras. Foi o rei que mais teve paz. Tudo isso apenas, irmãos, como uma figura para nós. Uma figura também imperfeita, mas ainda assim uma figura de como será o reino futuro de Jesus Cristo no período do milênio. Será um reino de paz e justiça. Mas isso ainda é futuro. Para nós, hoje, o deserto de Israel é uma figura da nossa vida. A gente olha para hoje. É o deserto de Israel que é uma figura da nossa vida. Da vida cristã. No deserto, Israel não teve descanso. Então, irmãos, por mais que hoje a gente chega na nossa casa e tem uma aparência de descanso, tudo isso aponta para um descanso maior. O nosso descanso não é aqui nessa vida. O nosso descanso não está aqui no deserto. Porque o descanso verdadeiro ainda está por vir, no futuro, num tempo futuro. Mas no deserto, apesar de que eles não tinham descanso, eles contavam com a presença de Deus no meio deles. Eles contavam com a habitação de Deus no meio deles. Antes de Jesus ir para a cruz, ele falou sobre a casa de Deus também. Em João 14, versículos de 1 a 3, por causa do tempo eu vou ler. João 14, versículos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar nessa casa do Pai. E quando eu for e vos preparar lugar, aí sim, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ah, irmãos,
Isso é verdadeiro descanso. Aí sim a nossa missão vai ter sido cumprida. Então, quando ele foi nos preparar lugar, aí sim ele vai voltar. E vai nos receber para ele mesmo. Para que onde ele esteja, nós estejamos também. Mas enquanto o Senhor não volta, com o fim de nos levar para onde ele mesmo está, ele nos deixou uma promessa. Ainda nesse capítulo 14 de João, ele nos deixou uma promessa. Mas essa promessa está atrelada à nossa obediência. É uma promessa atrelada à obediência. Não é uma promessa incondicional. Então, João 14, versículo 23. João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morar. Perceba, irmãos, que há um condicional aqui. João 14, 23. O se. Se alguém me ama, o que ele vai fazer? Guardará a minha palavra. E, irmãos, que promessa maravilhosa. Enquanto o Senhor não vem para nos levar para a casa do Pai, se nós o amamos, nós vamos guardar a palavra dele. O meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morar. Isso é grandioso. Isso vai além da nossa compreensão. Então é um condicional aqui, um se. Esse é o mesmo se de Hebreus, versículo 6, do capítulo 3. Se somos casa espiritual hoje para o Pai e o Filho nos levará para onde Ele está. Mas se não somos casa hoje para o Pai e o Filho, por não amar o Senhor, não guardando a palavra, então também nós não estaremos na era vindoura habitando com o Senhor. Se esse for o nosso caso, somente estaremos com Ele na eternidade. Após o trono branco, após os 1000 anos na Nova Jerusalém. Então, da mesma forma como um israelita de sangue, ser apenas um israelita de sangue, nascer em Israel, não era garantia de entrar no tabernáculo para o serviço e acesso ao Senhor, à presença do Senhor. Isso só foi dado aos levitas, porque foram obedientes ao Senhor no incidente que fizemos de ouro. Irmãos, vamos lembrar desse incidente aqui. Todas as 12 tribos, a gente já falou, passaram pela Páscoa, foram redimidos pelo sangue, figura nossa da nossa redenção. O sangue do Cordeiro está sobre nós. Nós somos redimidos, temos vida eterna, somos salvos, recebemos a salvação, dom de Deus. Passaram pelas águas, eles passaram pelas águas do Mar Vermelho, o mar se abriu, eles passaram figura do batismo, do nosso batismo. Testemunhamos que Deus, Jesus é o Senhor da nossa vida. E são figuras para nós. Então, irmãos, o que aconteceu com aquelas 12 tribos quando estavam no deserto? Moisés subiu um monte e ficou por lá quanto tempo? 40 dias. O número 40 ele significa prova. Prova nas escrituras. Minha esposa fez 40 anos ontem. A gente falou para ela, você está sob prova. Número 40, prova. Moisés subiu e ficou 40 dias. Todos aqueles israelitas já eram redimidos pelo sangue e batizados, mas foram colocados sob prova. Irmãos, assim é conosco também. Fomos salvos pelo sangue, fomos batizados, mas estamos sob prova. Moisés subiu ao monte como uma figura do nosso Senhor, que subiu para os céus. Estamos sob prova. O que aconteceu durante esse período desses 40 dias? O povo se impacientou, ficaram impacientes e fizeram para si um bezerro fundido.
e passaram a trocar o Senhor por um ídolo. O que aconteceu quando Moisés voltou? Moisés voltou, desceu do monte e falou: quem é do Senhor, vem até mim. E se consagrem ao Senhor. Quem é consagrado agora nós vamos ver quem é consagrado e quem não é. Mate os idólatras. De 12 tribos, apenas uma única tribo, respondeu obedientemente ao Senhor. A tribo de Levi. Eles se voltaram, irmãos, pensa, contra talvez marido, esposa, filhos, parentes, amigos, para matá-los. Isso é uma figura da nossa consagração. Nós precisamos matar todo e qualquer resquício de idolatria que haja em nós. Seja pelos nossos parentes, seja por coisas, pessoas. Precisamos matar a idolatria. Senão nós podemos perder os nossos direitos na era vindoura, quando o Senhor voltar. Então, nós estamos em prova hoje. Então, quando nós falamos desse exemplo, as 12 tribos de Israel, elas continuavam sendo nação escolhida, não deixaram de ser povo de Israel, assim como um crente desobediente ao Senhor não deixa de ser filho de Deus. Ele não perdeu a salvação. Ele não tem como reverter, irmão. A redenção foi feita em nós. O sangue já nos purificou de uma vez por todas. Não tem como reverter isso. Nós já fomos. Mas se nós somos desobedientes aqui, ao exemplo das 12 tribos de Israel, continuaram sendo nação de Israel, continuaram sendo redimidos, não perderam privilégios como nação de Israel, mas perderam que privilégios? Privilégio de serviço e acesso mais próximo a Deus. E a gente olha aquela figura do material de apoio. Quando a gente olha as 12 tribos, todas elas estão mais longe do tabernáculo. E quem é que estava mais próximo do tabernáculo? Coate, Merari, os Gersonitas, Moisés, Arão, os sacerdotes, a tribo de Levi. É aqueles que estavam mais próximos, que rodeavam nas suas cabanas, nas suas habitações, o tabernáculo. As outras tribos ficaram distantes. Assim também será uma figura futura. Crente obediente ao Senhor, mais próximo do Senhor. Os levitas, eles serviram ao Senhor no tabernáculo. Você não viu um rubenita, um gadita, um manassita, um efraimita. Eram os levitas, porque eles foram obedientes ao Senhor, no incidente do bezerro de ouro. Então, só uma tribo se consagrou ao Senhor. Então, esses foram os privilégios da tribo de Levi. Sacerdócio. A honra de estar próximo ao Senhor. A honra de ter um acesso mais próximo ao Senhor. Então, assim como essas 12 tribos da Antiga Aliança, os crentes em Jesus, todos foram redimidos e muitos foram batizados, né? Mas pouco é o número daqueles que são consagrados. Quando você olha para o número de crentes, muitos de fato foram redimidos, todos foram redimidos. Muitos foram batizados, talvez nem todos. Mas pouco é o número dos que são consagrados, pouco é o número dos que são obedientes, poucos são o número dos que buscam de fato a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A nação de Israel, ela perdeu a habitação de Deus no meio deles. Irmão, parem para pensar isso. Quando a nação de Israel chegou em alguns pontos de extrema desobediência, eles perderam a habitação de Deus, chegaram a perder a habitação de Deus. Deus estava com eles no tabernáculo, mas chegaram pontos, por exemplo, nos dias dos juízes, onde eles perderam a habitação de Deus. Chegaram ao ponto extremo de perder a habitação de Deus no meio deles. Quando eles passaram a confiar no símbolo da presença de Deus, que era a Arca da Aliança, e não em Deus mesmo, e não nele mesmo.
No livro de Juízes fala que Deus permitiu que a arca da aliança fosse levada. Se vocês querem seguir seu próprio caminho, sigam o seu próprio caminho. Vocês querem ser idólatras? Sejam idólatras. Vocês querem, inclusive, idolatrar um símbolo da minha presença, que é a arca? Sigam o seu próprio caminho. Deus permitiu que a arca fosse levada dos filhos de Israel, e depois essa arca foi restituída para eles, quando eles se tornaram fiéis ao Senhor novamente. Então, o símbolo da habitação de Deus foi levado. E isso novamente aconteceu com o povo de Israel, quando eles abandonaram o Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Irmãos, e isso é gravíssimo, porque o livro de Jeremias, o profeta Jeremias, diz que muitos em Israel diziam que seria impossível Israel se tornar cativo por causa do templo de Israel, e não por conta do Senhor. Alguns até clamavam: templo do Senhor, templo do Senhor. Irmãos, isso está lá no livro de Jeremias, confiando no templo, não no Deus do templo. O profeta Ezequiel, inclusive, teve visões no capítulo 10 e capítulo 11 da glória de Deus saindo do templo. Nunca mais, desde então, Deus habitou no meio de Israel, porque a glória não encheu o segundo. A glória só vai encher novamente o templo de Israel no período do milênio, que está em Ezequiel capítulos 40 até o capítulo 48. Descreve ali como vai ser magnífico esse templo do milênio, e como a glória de Deus vai encher lá. Então, irmãos, é gravíssimo, porque nós somos figura dessa habitação, figuras do tabernáculo e do templo. O apóstolo Pedro, ao referir a sua morte, o apóstolo Pedro, na sua epístola, diz que estava prestes a deixar o seu tabernáculo. Uma figura. E é por isso e é por esse texto e por vários outros, que o tabernáculo e o templo são sim figuras do crente. Irmãos, em casos extremos e graves, a glória pode se ir embora. Nós podemos ser Icabode, foi-se a glória. Há homens de Deus que foram reconhecidos por Deus e pelos homens. Foram servos no passado tão cheios do seu espírito que outros homens chegaram a ter contato com Deus por meio deles. Mas após longos anos, tudo que pode se dizer desses homens Icabode mesmo, foi-se a glória. Homens que um dia eram cheios do frescor da presença de Deus, mas que hoje você olha para eles, você não vê mais Deus. Essa é a história de tantos cristãos. Irmãos, há exemplos bíblicos disso? Demas era cooperador de Paulo. Demas, por amar ao presente século, ele abandonou o serviço ao Senhor para viver sua vida. Então, se nós quisermos viver a nossa vidinha, o Senhor vai permitir, mas a glória vai junto. Nós também temos exemplos gravíssimos disso na igreja em Corinto. Capítulo 5, temos o caso do jovem lá, que Paulo falou: olha, que esse seja entregue a Satanás. Como alguém pode ser entregue a Satanás com a habitação de Deus? Não pode. A habitação tem que ir embora. Capítulo 11 de 1 Coríntios também fala de alguns que estão sendo levados. Nossa, é seríssimo. E se isso pode ser dito de indivíduos, coletivamente, isso também pode ser dito. Muitos ajuntamentos de santos podem ser como Sardes. Tens nome de que vive, mas está morto. E outros ajuntamentos são como Laodiceia, pior ainda, onde o próprio Senhor se declarou do lado de fora. E é por isso que nós não queremos ser apenas visitados por Deus, nós queremos ser habitados por Deus. Nós somos a habitação de Deus no Espírito.
tanto individual como coletivamente, nós desejamos, pedimos, ansiamos pela que a habitação do Senhor, a glória do Senhor no nosso meio, seja cada vez mais forte. Para que se entrar algum incrédulo aqui, ele seja convencido. Se entrarem demônios aqui, sejam expulsos. Para que o Senhor seja visto, magnificado, exibido. Louvado seja o Senhor. Nós desejamos a habitação de Deus. Essas são advertências para nós da Epístola aos Hebreus. Mas passemos ao encorajamento, porque nem tudo é advertência. A Epístola também fala de encorajamento para nós. Quando nós olhamos para essa casa de Deus, a igreja, hoje, o Novo Testamento, a Nova Aliança, quando nós olhamos para os irmãos que nós congregamos, e também os que nós não congregamos, muitas vezes tudo que nós podemos ver são problemas, são falhas, são defeitos. Falhas para tudo quanto é lado. Mas embora, irmãos, tudo possa, aos nossos olhos, parecer apenas ser falha, aquele que administra essa casa não pode falhar. Aleluia. E essa casa está perfeitamente governada. E nós nos apoiamos não naqueles que estão na casa, mas naquele que governa a casa. Nós olhamos, somos instados em Hebreus a olhar para quem governa, administra a casa. Essa casa está perfeitamente governada. Você crê nisso? Ele é o governante, o cabeça dessa casa. Mesmo que, embora muitos que estão dentro dessa casa, cada um busque aquilo que é seu próprio e não as coisas de Jesus Cristo, nós devemos nos alegrar sim, porque nada escapa do administrador dessa casa. Paulo, ao se referir aos crentes das igrejas da Galácia, na Epístola aos Gálatas, primeiramente ele diz que eles haviam decaído da graça, que eles estavam novamente sob a lei. Eles dizem que eles eram insensatos, que eles foram enfeitiçados, fascinados, porque tendo começado no espírito, agora estavam se aperfeiçoando na carne. Mas, irmãos, quando a gente lê Gálatas, logo em seguida, depois de Paulo fazer todas essas observações, Paulo diz, todavia eu tenho confiança em vós, através do Senhor. Vejam onde estavam os olhos de Paulo. Por um lado, ele advertiu os irmãos, mas por outro lado, ele dizia que tinha confiança nos irmãos por causa do Senhor. Porque Cristo está sob sua própria casa. Irmãos, há esperança para os crentes, porque quem administra a casa é fiel. Ele sabe o que faz. E nós somos chamados a colocar os nossos olhos nele, e apenas nele, e não uns sobre os outros. Cristo está sobre a igreja, e não a igreja sobre ele. É o mestre que governa a casa, e não os servos. E ele mesmo se responsabiliza por aquilo que ele mesmo começou. Aquele que começou a obra há de completar. Louvado seja o Senhor. Nós colocamos a nossa esperança toda e as nossas expectativas nele, não sobre nós. Irmãos, se nós colocarmos as expectativas em nós vamos falhar. Nós vamos trair uns aos outros. Nós vamos falhar com os irmãos. Mas quando nós colocamos as nossas expectativas nele, aí sim há crescimento. Aí sim há aumento. Irmãos, isso não nos enche de confiança. Isso não nos enche de ousadia. Isso não nos leva a exultar. Isso não nos enche de esperança. Então o versículo 6 fala de um se. Né? Se. Esse se, essa condicional, não nos deve de maneira alguma nos deixar atemorizados, com falta de confiança. Pelo contrário, ao olharmos para aquilo que nós já temos em Cristo, nós devemos fazer de tudo para não largar aquilo que temos. Não deixar ninguém tomar nossa coroa. Não deixar essa coroa escapar de nós. Porque ela já é nossa. Ela já é nossa. Tudo que temos de fazer é vigiar. Irmãos, as armas da nossa milícia, conforme fala Efésios 6, é uma armadura defensiva, se você for olhar em Efésios 6. Ela é defensiva. Porque, irmãos, Cristo já conquistou algo para nós. Cabe a nós manter isso. Não perder isso.
Nós não temos que conquistar nada. Nós temos que manter aquilo que ele conquistou para nós. Nós temos que vigiar. Vigiar aquilo que pode nos tirar essa confiança. Nós, quando nós cremos no Senhor, recebemos o Senhor, nós não éramos confiantes, nós não éramos ousados, nós não queremos sair pregando o evangelho para todo mundo. Queremos pegar um cachorro e falar: ó, cachorro, Jesus te ama. Irmãos, esse é um novo convertido. Ele quer falar do Senhor para todo mundo. Ele é ousado, ele exulta, ele é cheio de esperança. Nós não podemos perder isso. É isso que o autor de Hebreus está falando. Mantenha isso. Simplesmente mantenha isso. Não deixe se escapar. Mantenha isso. Oh, irmãos, louvado seja o Senhor. Nada pode tirar de nós essa confiança quando nós colocamos nossos olhos apenas em Jesus. Mas você acha, eu acho, por algum momento que nós mesmos somos problemas? Pois escute o que o Espírito Santo diz. Nós fomos colocados em Cristo. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Nós podemos desconfiar de Cristo? Não. Nós não podemos desconfiar dele. Então, uma vez que nós estamos nele, Cristo em algum momento deixou ou vai deixar de interceder por nós. Cristo falha, Cristo é infiel. Irmãos, por isso que isso nos enche de confiança. Nós precisamos nos olhar, até o nosso olhar sobre nós mesmos, é um olhar sobre nós em Cristo. Porque a palavra de Deus diz que nós estamos em Cristo. Ponto final. Então, até o olhar que nós devemos ter sobre nós é nós em Cristo, e não nós em nós mesmos. Louvado seja o Senhor. Isso nos enche de confiança. Então, perceba que a confiança aqui não está relacionada a nós, no versículo, mas a Ele. E quem é Ele e o que Ele fez? A nossa confiança está relacionada a quem é Ele e a o que Ele fez. Nós precisamos confiar nele. Se nós confiarmos nele, nós paramos de olhar para nós. Tudo que tem sido pedido de nós aqui em Hebreus é guardarmos firme até o fim, até o Senhor voltar, ou dentro da figura, até Moisés descer da montanha, né? A ousadia e exultação da esperança. A palavra ousadia aqui, do grego, é parresian. Essa palavra significa sem temor das consequências. É uma ousadia que não depende, perceba que profundo isso aqui, irmãos, essa palavra no grego. Tem outras, tá? Mas o Espírito Santo escreveu essa palavra, escolheu essa palavra. É uma ousadia que não tem temor das consequências, é uma ousadia que não é despertada ou que depende de circunstâncias favoráveis. É uma ousadia que vem de dentro e que triunfa sobre todas as circunstâncias desfavoráveis. A palavra exultação aqui do grego é kaushema, e ela traz a ideia de jactar-se, ou gloriar-se, gabar-se em um sujeito. Logicamente, esse sujeito não somos nós. Nós não temos nada para se gabarmos em nós mesmos. Nossa esperança não está em nossos sentimentos, mas naquele que nos inspira, na nossa rocha, em nosso alicerce inabalável, a pessoa e obra de Jesus Cristo. Irmãos, na experiência prática, falando de maneira prática, congregar é essencial para nós termos essa firmeza que o versículo exige de nós. Essa ousadia, essa exultação da esperança. Congregar é essencial, é fundamental. Nas reuniões da igreja, nós podemos, irmãos, chegar acabados. Eu já tive essa experiência, não sei se os irmãos já tiveram. Você chega na reunião acabado, mas de repente um irmão ora. E a confiança do irmão que está orando é transmitida espiritualmente para você. Aí outro irmão ora, e o conteúdo da oração do irmão te supre, te encoraja espiritualmente. De repente um outro irmão pega e lê um texto bíblico, e o seu coração aí começa a se encher de alegria. Aí a gente começa a louvar o Senhor. Isso, irmãos, nos transmite esperança, porque ele vive, posso crer no amanhã.
por aí vai. Aí nós, irmãos, nós vamos e partimos do pão, ou como a reunião do Partido do Pão ela é abençoada. Como a reunião do Partido do Pão está ligada a isso que fala aqui, no versículo 6. Nessa reunião, especificamente do Partir do Pão, nós nos lembramos do nosso Senhor Jesus, da senda que ele percorreu, da obra que ele fez, da sua vitória, e tudo isso nos é transmitido espiritualmente. Quando a gente lembra de tudo isso, de maneira que é impossível estar na reunião do Partir do Pão com o coração aberto e não receber nada do Senhor. É impossível. Você está com o coração aberto, você vai receber algo do Senhor. Realidade espiritual vai ser transmitida para você. Ele se transmite a nós, nessas realidades espirituais. Nós somos um corpo. A ousadia que o irmão tem é transmitida para você. A exultação da esperança que o irmão tem é transmitida para você. Através da oração, da leitura, dos hinos, da palavra. Tudo que tem sido pedido para nós aqui em Hebreus é colocarmos os nossos olhos atentamente, como os astrônomos fazem. Não em nós, mas em Jesus. Pare de olhar para você. Olhe para Ele. Levanta os teus olhos para os céus. E nós mesmos, nós estamos perdidos. Precisamos olhar para nós mesmos sendo colocados em Cristo. Em Cristo não há desconfiança, não há falha. Em Cristo há vitória. Nele nós temos ousadia. Nele nós exultamos com esperança. A graça de Deus fez um grande favor para nós, nos tirando de nós mesmos e nos tornando uma casa para Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Tem um cântico, vou ver agora na mente, é um cântico do luto, né? Fala que está relacionado a esse tema, né? Fala, quero entender o significado da palavra me entregar. Que é de fato se entregar, né? Se consagrar. Quero viver toda a minha vida só para te adorar. Quero ser mais que um amigo. Quero ser mais que um irmão. Quero ser uma morada para ti. Um cântico cristão, viver a mente agora. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua advertência e pelo teu encorajamento. Leva-nos, Senhor, a colocar os nossos olhos fixamente no autor e consumador da nossa fé. Esse homem de Nazaré, cheio de méritos, cheio de dignidade, cheio de glória. Esse homem tão precioso, esse homem que um dia vai voltar. Ó, Senhor, ajuda-nos a ser obedientes aqui, Senhor, nesses dias de deserto, nesses dias onde não há descanso, mas nesses dias onde partilhamos da tua habitação, onde partilhamos da tua companhia, do teu companheirismo, Senhor. Ó, Senhor, nós pela fé dizemos que amamos o Senhor. Ó, e queremos guardar a tua palavra. Ajuda-nos a guardar a tua palavra para que já nesses dias o Pai nos ame, venha junto com o Filho e faça morada em nós. Não queremos apenas visitas, Senhor. Queremos a tua habitação, Senhor. Queremos ser habitados. Que a tua glória nos encha. Que o mundo creia. Que o mundo veja que nós somos a tua igreja, coluna e baluarte da verdade. Somos a tua casa, Senhor. Oh, como nós te amamos por isso, por nos tornar a tua casa. Nós que não éramos nada, o Senhor nos tornou a tua casa. Habita em nós, Senhor. Te suplicamos em nome de Jesus. Nós te damos graças, Senhor, e pedimos ação do teu Espírito Santo, fazendo com que nós recebemos esta noite seja embutido em nós, seja suprimido em nós.